Fala galera, aqui é o Drake. E se você tivesse uma doença que te deixa imune a sentir dor, o que você faria? Em uma manhã do Nate Kane, tudo parece normal, pois ele acorda, toma o seu banho com uma temperatura já especificada na torneira, coloca o seu suco verde duvidoso pra dentro e se prepara para ir ao trabalho. E no meio do trânsito da cidade grande, o rapaz reflete sobre não se deixar ser limitado pela insegurança e coisas do tipo. Aí vemos que o cara é um típico engravatado que trabalha em um escritório de cooperativa de crédito. E no clima natalino, todos os colaboradores da empresa se reúnem para um discurso do chefe. E no meio disso, a Sherry entra pela porta, o que acaba distraindo o Nate, que nem se dá conta de que está encarando de um jeito bem constrangedor. Mas ao se tocar do que está fazendo, o engravatado continua o expediente e se encontra com Earl, um dos seus clientes que não possui a menor chance de acertar as suas dívidas com a empresa. Então, por mais que o Nate fique com a consciência pesada, ele adianta que infelizmente vai precisar hipotecar a loja que o velho já tem há décadas. Ao ouvir isso, é claro que o Earl fica desolado, porém o Nate olha para ver se não tem ninguém se aproximando, e comenta que irá segurar as papeladas até a aposentadoria da esposa do velho cair, a Betty, que infelizmente virou camisa de saudade recentemente, o que vai permitir que o coitado pague pelo menos uma parcela, coisa que vai ajudá-lo a não perder a sua casa para a hipoteca. Isso obviamente faz o Earl agradecer, e na hora que o engravatado lamenta pela partida da Betty, o homem comenta que os 50 anos de casamento não o fazem ficar mais triste, já que ele sentiria a mesma coisa caso tivesse perdido no dia em que se conheceram, pois a mulher era a luz da sua vida. Bom galera, e eu tenho que falar pra vocês, a situação desse velhinho aí é bem complicada, né? Mas com certeza isso não aconteceria com você se você estudasse com a UVP, pois eles oferecem um curso que te ensina passo a passo o caminho que você precisa seguir para conseguir investir da maneira correta, evitando perdas de capital, dor de cabeça e o tempo absurdo que você iria gastar tentando aprender por conta própria, já que o curso da UVP dura apenas 8 semanas, ou seja, em apenas 2 meses você já aprende a investir de verdade, com uma didática tão simplificada que permite a qualquer um entender o conteúdo das aulas, mesmo que você não tenha nenhuma experiência na área, permitindo que você consiga criar uma renda passiva e garantir um futuro muito mais próspero e tranquilo para sua família. Tudo isso de forma totalmente online, sem nem sair do conforto da sua casa. Além disso, a UVP é uma escola de investimentos conhecida em todo o Brasil, sendo consagrada a melhor escola de investimentos em menos de 2 anos atuando no mercado. E quem vai te guiar por todo o processo é o Raul Sena, um investidor que tem mais de 10 anos de experiência no mercado, e que também é o criador do canal Investidor Sardinha, um canal com mais de 1 milhão de inscritos, e que até hoje é um dos mais relevantes no Brasil quando o assunto é investimento. E fiquem tranquilos, que além de tudo isso, a UVP ainda oferece ferramentas simples e fáceis de serem utilizadas, para te ajudar a organizar a sua vida financeira e diminuir absurdamente os erros na hora de investir. E eles ainda te entregam ferramentas para ajudar a planejar o seu futuro, aumentando ainda mais a sua taxa de sucesso. E para completar, quando você se inscreve na UVP, você ainda ganha acesso a uma conta de investimentos da UVP Capital, que tem benefícios como cashback em renda fixa, acesso a alguns dos melhores ativos na hora de investir, e você ainda pode solicitar o cartão AUVP Black, um dos melhores cartões do mercado, com cashback na fatura e acesso a salas VIPs em aeroportos. E caso você conclua o curso e ainda assim não se sinta satisfeito com os resultados, eles devolvem 100% do seu dinheiro. Você pode até ir no Reclame Aqui para conferir. Eles só têm uma única reclamação de verdade no site. Então aproveitem para começar a estudar antes que o preço aumente, por causa dos módulos de investimento avançados, suporte e imposto de renda. O link para o curso está na descrição e no primeiro comentário fixado. Logo na sequência, o Nate vai até a cozinha para preparar o seu café, e no momento em que ele coloca o gelo na bebida, a Sherry aparece, o que acaba o assustando, fazendo com que derrame o líquido quente na sua mão. Daí a morena se desculpa e tenta ajudá-lo, só que o rapaz nega o auxílio dela antes que a moça arregace suas mangas. Aí ao voltar para o seu escritório, a Sherry acaba aparecendo para chamá-lo para almoçar, e é visível que esse pedido acaba deixando o Nate meio fora de órbita, já que o coitado fica nervoso perto da morena, e a princípio o engravatado nega. No entanto, ao pensar muito bem e lembrar da sua conversa com o Earl, o rapaz acaba aceitando a proposta da sua colega. E nesse encontro aí, eu perguntaria se ela já matou algum predador, vai saber, né? E ela deveria questionar o Huey, quer dizer, o Nate, se ele faz parte de alguma conspiração para acabar com super-heróis vilanescos. E então, ao chegarem na lanchonete, a Sherry pede sua torta e insiste para que o Nate coma algo, mas o cara prefere só um milkshake de baunilha, sem contar que ele acaba recusando o pedaço de torta oferecido pela garota. Aí após ela insistir, o engravatado comenta que não pode comer nada sólido por portar cipa, e por conta dela, o Nate é obrigado a comer somente coisas não sólidas, porque se mastigar, pode ser que o coitado acabe mastigando a própria língua, coisa que obviamente seria bem ruim. E galera, pra quem não sabe, a cipa é uma doença também chamada de insensibilidade congênita à dor com anidrose, que é uma condição genética extremamente rara, que afeta o sistema nervoso. Dessa forma, as pessoas com ela não sentem dor e não suam. E um dos maiores riscos disso é que essa condição pode se agravar por ser impossível para os portadores dela regularem a sua temperatura corporal, por não sentirem frio ou calor, sem contar que eles podem acabar se machucando sem nem perceberem, como mastigando a língua, por exemplo. Então é por isso que vemos o Nate batendo seu café da manhã no liquidificador, já que ele precisa evitar alimentos sólidos. E aquele limitador na torneira do seu chuveiro serve justamente para que o protagonista não tome um banho quente o suficiente para queimá-lo. Mas voltando ao filme, o Nate explica que por conta disso, a sua infância foi dentro do hospital,
hospital e trancado em casa, já que seus pais não queriam que ele se machucasse ou coisa do tipo. E aí a Sherry brinca sobre o engravatado ser um super-herói, mal sabe ela que o poder dele é ficar sem roupas. Daí o cara retruca a brincadeira, comentando que seu superpoder é pisar em um prego e só perceber ao notar seu pé ensanguentado, coisa que já aconteceu na sua infância. Aí, para quebrar o clima chato, a Sherry sugere que ele prove pelo menos um pedaço de torta, e por mais que o rapaz negue, o cara acaba aceitando e amando o doce. Com isso, a Morena lhe convida para fazer alguma coisa depois do trabalho. Depois de umas horas, vemos o Nate jogando no computador com seu parceiro, e ao comentar que a Sherry lhe chamou para sua exposição de arte, o seu amigo Roscoe o incentiva a ir. No entanto, o engravatado acha que isso não vai dar certo, apenas para que o cara diga que seu companheiro de jogatina deve ir, já que ele não tem nada a perder, e se tudo der errado, é só voltar a jogar no computador. Isso acaba encorajando o Nate, que vai até a exposição da Sherry e fica admirando a arte dela, até que a Morena aparece para levá-la até o bar. Aí, conforme conversam, o idiota aparece para cumprimentar o seu antigo colega, chamando-o de anestesiado, e pelo seu apelido popular, que é Nova Ken. No momento em que o babaca sai, a Sherry questiona o que acabou de acontecer, apenas para que o Nate revele que esse era o seu apelido no ensino fundamental. E o cara aleatório é um dos idiotas que praticavam bullying com o Kane, já que se aproveitavam dele não sentir dor para espancá-lo. E a garota aproveita para revelar que no passado passou por vários lares provisórios e foi adotada só com 12 anos. No entanto, a sua relação com a sua família adotiva nunca foi tão boa. Por isso, ela saiu de casa aos 18 anos e decidiu se virar sozinha. Aí o alarme toca e descobrimos que o relógio é programado para despertar de 3 em 3 horas, para alertar o Kane que vá ao banheiro. Caso contrário, ele pode acabar fazendo as suas necessidades sem nem perceber. O problema é que ao voltar do banheiro, o cara vê o imbecil conversando com a Sherry, o que deixa o Kane visivelmente desconfortável. E ao se aproximar deles, a Morena sugere que os dois façam uma trégua tomando um shot juntos. Aí, enquanto o Nate fica de boa, o outro imbecil começa a engasgar e sentir algo picando. Daí vemos que a Sherry escolheu pimenta extra picante no lugar de outra bebida. Com isso, eles se aproveitam da brecha para saírem, e a Morena diz que o Nate a levará para a casa dele. Então, o engravatado agradece sua amiga por ter feito aquilo com seu ex-colega, e ele até acha que a ideia de eles irem juntos para casa era brincadeira. Só que a Sherry deixa claro que falou sério. Na sequência, a Morena fica admirada com o tanto de livros que ele já leu. Afinal de contas, o coitado sempre foi isolado e teve tempo de sobra para a leitura, mas ela já encurta o papo e se aproxima dele, para aí notar que o cara possui uma tatuagem no braço. E ao questionar se ele tem outras, o Nate acaba dando a liberdade para a Sherry procurá-las, e ao abrir a camisa dele, vemos que o cara é todo tatuado pelo tronco, como se contasse uma história medieval na própria pele. Aí o Kane comenta que as fez sozinho, o que acaba impressionando a Morena, que ao pegar nas mãos dele, questiona se o cara consegue sentir prazer. Ouvindo isso, o Nate fica sem saber o que responder, e mesmo nervoso, ele sugere que talvez sinta alguma coisa relacionada a isso. Então, ao tirar a roupa da Sherry, o rapaz nota que ela tem cicatrizes na barriga, o que faz a Morena comentar que todos possuem marcas e desejam mostrá-las somente para pessoas especiais. Nisso, os dois dão uma relaxada, e pela manhã, o Nate nota que ela já foi embora, mas ao se virar, o garanhão acha um desenho de uma torta feito pela sua ficante, o que obviamente o deixa bem animadinho, a ponto dele começar o dia a todo vapor, tanto que o cara até mastiga uma das frutas que coloca no seu suco verde, e ao ver que a sua língua está inteira, o engravatado fica ainda mais feliz. Já no trânsito, o Nate quase bate no carro da frente só por estar feliz com o que aconteceu. E galera, uma curiosidade interessante é que o filme se passa em San Diego, mas grande parte dele foi gravado na África do Sul. Então, no decorrer da história, a gente pode notar que essa questão dos carros que aparecem, principalmente nos táxis e nas viaturas, porque todos parecem ser modelos de pelo menos 20 anos atrás, além dos outros automóveis também serem bem diferentes daqueles que a população de San Diego realmente possui. Mas voltando para a história, com o passar do tempo no expediente do trabalho, ele continua a todo vapor ao se lembrar da relaxada que deu com a Sherry, e o engravatado fica ensaiando sobre o que falará para a Morena, que sorri ao vê-lo se aproximando. O problema é que antes que eles possam se falar, um trio de Papai Noéis aparece no meio da cooperativa para comemorar o Natal. Só que o presente da vez são fuzis e o anúncio de um assalto na cooperativa de crédito, fazendo com que todos fiquem deitados no chão, com exceção do gerente do lugar, que é levado pelo Simon para abrir o cofre. A questão é que mesmo sendo pressionado, o velho enrola para cooperar com o bandido, que vai ficando cada vez mais raivoso. Então o gerente deixa claro que não vai entregar a senha do cofre, já que o troco de pinga que a cooperativa multimilionária guarda ali vale mais que a sua vida. Sim, isso aí tem ironia, porque com certeza o banco tem seguro, não vale a pena se arriscar por isso. Ouvindo isso, o Simon começa a espancá-lo bem na frente da Sherry, que obviamente se assusta com aquela brutalidade. Só que aí, o Ben nota que seu parceiro deixou a barba do Papai Noel cair, o que acaba revelando seu rosto para o velho, que até tenta reagir, mas a essa altura, o coitado acaba sendo finalizado a sangue frio pelo assaltante, que agora decide pegar o segundo no comando, que é o Nate, e eles têm apenas 2 minutos e meio até a chegada da polícia, que foi acionada pelo alarme silencioso. Nisso ele agarra o engravatado, e ao notá-lo distraído, começa a acertá-lo várias vezes, até que o Kane responda qual é a senha do cofre. Mas até o bandido se assusta com o fato do Nate não estar nem ligando para as pancadas. Então, o Simon o joga no chão, bem ao lado do cadáver do velho, porém antes da surra continuar, a Sherry pede para que o criminoso não o machuque. Acontece que ao ouvi-la, o babaca decide usá-la como refém para forçar o Nate a passar a senha, caso contrário, é bala nela também. Daí o engravatado acaba passando o código para que possam entrar no cofre, e na mesma hora, a polícia chega. Então, o Simon decide pegar a Sherry como refém novamente,
novamente, porque a sua ideia é utilizá-la como escudo humano. A princípio, o grupo de criminosos evita o confronto direto, até que um deles começa a fuzilar todos os policiais à sua frente, o que dá a brecha perfeita para que a equipe possa fugir utilizando 2 carros. Aí, ao notar que a Sherry foi levada, o Nate vai para fora e fica um impasse sobre ir ajudá-la ou não, até notar um policial ferido no chão. E ao auxiliá-lo a estancar o sangramento, o Kane olha para a arma do cara machucado, e por mais que o agente mande deixá-la ali, o teimoso decide roubá-lo, além de levar a viatura. Com isso, notamos que em um carro estão Simon, o André e a Cherry, enquanto o Ben está no outro automóvel. Assim, os criminosos logo notam a vinda da polícia, que na verdade é o Nate fazendo a maior loucura da sua vida, tanto que eles o alvejam e o engravatado consegue se salvar por pouco. Então os criminosos se separam, forçando o Kane a tomar uma decisão rápida sobre qual carro perseguir. Desse jeito, o cara acaba indo atrás do Ben, que fica encurralado por uma lixeira enorme em um beco, e ao alcançá-lo, o Nate até o ameaça com uma arma, mas ele só quer saber sobre o paradeiro da Cherry, e o criminoso nota facilmente que o seu perseguidor não é um policial. Aí ao notar que o Kane não vai fazer nada contra ele, o Ben o desarma e corre para recuperar a arma, que acabou indo parar dentro da cozinha de um restaurante. Assim o engravatado o persegue e insiste em tentar conversar. O problema é que o bandido não está nem aí e tenta finalizá-lo com vários tiros, fazendo com que os dois fiquem iguais a gato e rato dentro do lugar. Mas o Nate acha uma brecha para surpreendê-lo com uma frigideira, que acerta e manda a arma para longe. E ao tentar golpeá-lo novamente, o Ben acaba segurando o objeto, fazendo com que ele queime as suas 2 mãos. Só que o engravatado não se aproveita dessa brecha e continua sendo acertado pelo criminoso, que por mais que o espanque, não consegue causar dor no Nate, que insiste em tentar dialogar com quem está tentando finalizá-lo. E mesmo tentando evitar um confronto direto, o Kane obviamente continua sendo espancado, até o ponto em que ele aplica um poderoso golpe no bandido, que é arrebentar um saco de farinha na sua cabeça. Porém, essa acaba sendo a brecha perfeita para contra-atacar, pois o Nate enfia sua mão no óleo quente para recuperar a arma, e por acidente, mete um pipoco bem no crânio do Ben. E com isso, o coitado acaba vomitando pelo choque de ter mandado um babaca para o gigante da colina. Após isso, o Nate recupera o celular do bandido e fotografa a tatuagem em seu braço. E ao sair da cena do crime, o rapaz liga para o seu único amigo, que é o Roscoe, aquele cara que joga com ele durante toda a madrugada e sequer o conhece pessoalmente. No entanto, mesmo que esse cara se negue a auxiliá-lo, o Kane consegue convencê-lo a pesquisar mais sobre a tatuagem que o Ben possuía. E ele até notou que tomou um tiro no braço. Aí depois disso, ele vai até a loja do Earl, que vende materiais de construção. E o Nate está lá para tratar dos seus ferimentos, já que não pode ir nesse estado para um hospital, ainda mais por estar envolvido em um assalto que deixou várias vítimas. Então, o Nate casualmente usa um alicate para localizar a bala alojada no seu braço, e o velho assiste a tudo isso abismado, porque até ontem, o Nate não passa de um engomadinho que hipoteca a casa alheia. Com isso, o engravatado ainda usa um punhado de cola para fechar o seu ferimento, como se estivesse usando o Super Bonder para arrumar um objeto quebrado. E para completar o seu tratamento, se dá para chamar disso, o rapaz aplica em si mesmo uma dose de epinefrina, que para quem não sabe é a boa e velha adrenalina, que é um hormônio e um neurotransmissor muito importante para nós, principalmente quando o nosso cérebro precisa de uma resposta para situações de luta ou fuga. Ou seja, ela é produzida pelas nossas glândulas adrenais em momentos de estresse ou perigo. Aí nessa cena, o Nate a usa para se manter acordado, só que isso é bem perigoso, já que ele pode causar efeitos colaterais sérios, como um aumento de frequência cardíaca e ansiedade. E depois de se tratar, o engravatado entrega ao velho um pouco da grana do roubo do cofre que ficou no seu carro, para que o Earl consiga pagar um pouco da hipoteca. Por outro lado, conhecemos os detetives Coltrane e Mincy, investigando a confusão que aconteceu na cooperativa de crédito, e ao ficarem sabendo que o Nate perseguiu os bandidos, o coitado acaba se tornando um suspeito em potencial. Mal sabem eles que isso foi só gadice. Mas não vamos julgar também, né? O cara pode ter encontrado o amor da vida dele em um encontro. Mas a polícia acredita que ele era um cúmplice traído, que agora está buscando vingança. Então depois de revistarem tudo na cooperativa de crédito, a dupla chega até a cozinha em que o Nate finalizou o Ben. E por mais que os dois tenham tido acesso à ficha do rapaz, onde deixa claro que ele é apenas um cara tranquilo, o fato do Kane ter sido visto mandando um bandido para a vala acabou o tornando extremamente perigoso. Aí a Mincy tem a ideia de ligar para tentar entrar em contato com o Nate, coisa que o Coltrane não acha que vai acontecer, porque ninguém que está sendo investigado e perseguido pela polícia atenderia uma ligação. A questão é que o Kane acaba atendendo ao chamado da Mincy, que por mais que note que o Nate não parece estar com más intenções, tenta fazê-lo se entregar. No entanto, quando o rapaz nota que a polícia ainda não encontrou a Cherry, ele se recusa a cooperar, e deixa claro que irá continuar agindo. Tanto que ao perguntar para a detetive se ela ficaria parada se alguém tivesse sequestrado alguém que ela ama muito, a mulher acaba se lembrando da sua filha. E é claro que uma mãe não ficaria parada sabendo que essa pessoa especial está em perigo. Só que mesmo conseguindo convencê-la, a polícia acaba rastreando a localização dele. Daí, depois disso, vemos o Nate usando um dos contatos presentes no celular do Ben para conseguir mais informações. Dessa forma, ele vai até o esconderijo de Zeno para pedir um serviço. E ao insistir muito, a mulher que o atende abre a porta para que o Kane possa entrar. Então ele conhece o Zeno, que é um tatuador, e ele elogia as tatuagens do Nate, que agora mostra para o Brutamontes a tatuagem que gostaria de fazer, que é justamente a mesma que o Ben possuía no braço. Então o careca questiona se seu novo cliente conhecia o criminoso, apenas para que o Kane confirme essa mentira. Dessa maneira, o Nate começa a fazer perguntas sobre o Ben ao Zeno, que a princípio parece não se importar muito. Porém, no momento em que o Kane tenta blefar para saber o sobrenome do finado, o Brutamontes começa a estranhar, e ao pedir licença, o careca
saca sua faca e deixa claro que está desconfiado do engravatado. Nesse momento, o Nate é mais rápido e aponta a arma para o grandalhão, que acaba sendo salvo pela sua parceira, que desarma o rapaz. Só que no momento em que o Zeno tenta acertá-lo com um golpe, o Kane abaixa, fazendo com que a coitada seja acertada no seu lugar. Assim, os dois começam um mano a mano, e os golpes dados pelo Nate não parecem surtir efeito no Zeno, que começa a pressioná-lo com a sua força, e por pouco não acerta o Kane com um taco de beisebol, que acaba estourando pela força colocada nele. Porém, o Nate continua sem a menor chance de vencê-lo, e acaba sendo derrubado pelo grandalhão, que se prepara para finalizá-lo com uma cotovelada aérea. Só que para o seu azar, o Kane é salvo o suficiente para usar um dos pedaços do taco para contra-atacar o Zeno, que depois disso é acertado por golpes do Nate, que improvisa usando o braço do manequim como arma. Aí o Zeno arremessa no vidro, e quando tudo parece perdido, vemos o Kane usando o ambiente e a sua condição a seu favor, porque o maluco começa a socar os cacos de vidro para tornar os seus punhos cortantes. E nesse momento, o Novacaine soca o seu inimigo a ponto de cegá-lo. E agora que acaba vencendo a luta, ele começa a perguntar o sobrenome do Ben, mas vendo que o Zeno não vai cooperar, o rapaz o tortura usando a máquina de tatuar para arriscar o seu pescoço, até que o imbecil revela que o nome completo do seu conhecido é Ben Clark. Assim, o Nate aciona um colega seu da cooperativa, e ao fingir que o presunto é um cliente seu, o cara pesquisa o nome de Ben Clark para achar mais informações. E dessa forma, o Nate descobre o endereço do finado, e para anotá-lo, o doidão tatua os dados na palma da sua mão. Desse jeito, ele se prepara para ir até lá, e chegando na casa, o Nate descobre que a residência está toda bagunçada, e que além disso, o Ben era um sobrevivencialista, que é uma pessoa que está sempre preparada para situações de emergência, como desastres naturais, colapsos sociais e econômicos, ou qualquer outra condição que possa ameaçar a vida ou o bem-estar. Mas continuando a sua busca por pistas, o Nate acaba encostando em um fio que a princípio parece normal, mas não demora muito para que o coitado perceba que caiu em uma armadilha acionada justamente pelo fio, que fez com que uma clava o acertasse com tudo nas costas. Daí, depois de retirá-la, o engravatado segue procurando, até chegar à cozinha. Só que no momento em que se aproxima da geladeira para ver uma das fotos do Ben, uma besta abaixo da pia acerta sua perna com uma flecha, que não pode ser arrancada de maneira convencional. Mas enfim, como o Nate não sente nada, ele continua seu caminho até o quarto do finado, onde acha o macacão da oficina da família, o que faz com que o engravatado saque na mesma hora que aquele é o esconderijo do grupo criminoso. O problema é que instantes depois, uma outra armadilha é ativada, o colocando de cabeça para baixo por ter sido capturado por uma corda. Isso acaba o forçando a ligar para a única pessoa que pode ajudá-lo, o Roscoe, que em um primeiro momento se nega a auxiliar um criminoso, mas ao ouvir do próprio Nate que ele é seu único amigo, o sujeito acaba se comovendo e confirmando que chegará para ajudá-lo em 10 minutos. E em paralelo, vemos o Simon tentando acalmar o André por conta do sumiço do Ben. Afinal de contas, os dois são irmãos, e em seguida o babaca vai até a Sherry para se desculpar pela maneira que a tratou. O problema é que descobrimos que a Morena é cúmplice do grupo, porque a sua missão era conseguir a senha do cofre. O problema é que ela está revoltada pelo fato do Simon ter usado meios violentos, apenas para que ele retruque a lembrando do seu erro, porque a parte dela no plano era ter seduzido o Nate para conseguir a senha do cofre. Então, o André interrompe o papo e decide ir pessoalmente até a casa do Ben, para verificar se o irmão está lá. Chegando na casa do Ben, o cara acaba encontrando o Nate pendurado pelo pé, e ao vê-lo, o engravatado tenta inventar 1001 desculpas, a ponto de mentir sobre ser um ladrão de casas, que escolhe suas vítimas aleatoriamente. Só que o criminoso não é idiota. Além do mais, o endereço da casa está escrito na mão do rapaz. Ou seja, é claro que tudo foi planejado pelo engomadinho. E para piorar a sua situação, o André recebe uma ligação do Simon, que ao ouvir o rádio na frequência da polícia, acabou descobrindo que o Ben foi finalizado por uma pessoa com as mesmas características do Nate. Sabendo disso, o André está determinado a dar uma finalização lenta e dolorosa para o Nate, que ao começar a ser torturado pelo cara, é obrigado a fingir que sente dor ao ter a sua ferida causada pela flecha sendo pressionada, ou quando as suas unhas são arrancadas pelo André, que é obrigado a parar sua sessão de tortura ao receber uma ligação do Simon, que o alerta que colocarão em prática a outra parte do plano em breve. Desse jeito, o André se prepara para dar um fim no Nate, e para ser ainda mais cruel, o cara vai arrancar os seus olhos. E por mais que o engravatado tente blefar e inventar formas de ganhar tempo, o bandido não dá a mínima. Aí quando está prestes a cegá-lo, o babaca é acertado por alguém, que é ninguém mais, ninguém menos que o Daft Punk. Brincadeira, galera, esse aí é o Roscoe, que assusta o seu amigo, já que antes o cara simplesmente dizia que se parecia com o Jason Momoa, sendo que ele é bem mais bonito e másculo do que o Jason. Mas antes que possam sair dali, o André se levanta para um segundo round contra o Nate, e enquanto os dois lutam, o Roscoe corre para conseguir alguma arma que possa ajudá-los. E aí ele pega uma faca, e antes que o Novacaine continue apanhando, ele arremessa a lâmina para o seu parceiro, que acaba pegando da pior maneira possível. Só que ainda assim, o Nate consegue perfurar o pé do André, que ao tentar esfaquear o Novacaine, é atacado pelo Roscoe com um spray anti-urso do Ben. No entanto, o coitado acaba sendo interrompido por uma outra armadilha que o derruba na mesma hora. Isso faz com que o engravatado precise enfrentar o André no homem a homem. E felizmente, uma outra armadilha é acionada, fazendo com que um peso atinja a cabeça do bandido, que ao ficar por cima do Novacaine, acaba sendo contra-atacado no momento em que o rapaz acerta a flecha em sua perna bem no seu pescoço. E a forçando ainda mais, o André acaba sendo finalizado pelo Novacaine. E pouco tempo depois dos dois terem conseguido se livrar do inimigo, a dupla acaba ouvindo a chegada da polícia, o que faz o rapaz perguntar ao seu parceiro se ele trouxe sua Harley Davidson. Assim vemos o Roscoe tentando fugir com a roupa do Nate. Dessa forma, a Mincy e o Coltrane acabam pegando o cara errado, enquanto o verdadeiro
Novaken usou as roupas do seu colega para se disfarçar e chegar até a oficina dos irmãos finalizados. Ao invadir o local, ele rende o Simon e fica aliviado ao ver a Sherry bem. E no momento em que o Novaken comenta que está ali por ela, o criminoso fica impressionado. Daí, por mais que a Morena peça para ele não revelar a verdade, o Simon acaba contando que a garota é na verdade a sua irmã e cúmplice no esquema. E fica bem nítido que o Nate acaba ficando afetado com isso. No entanto, seu principal problema não são os sentimentos feridos, e sim a adrenalina parando de fazer efeito, o que acaba sendo a brecha perfeita para que o Simon contra-ataque e comece a espancá-lo sem dó. Mas como o cara não sente nada, o criminoso decide colocá-lo à prova uma última vez, ao começar colocando o peso de um carro em sua cabeça através de uma das plataformas da oficina. Só que antes que a cabeça do Novaken vire carne moída, a Sherry para o seu irmão, que agora decide ameaçar a própria irmã com uma arma. A princípio, ele hesita em finalizá-la. No entanto, Simon decide dar um fim nela também, até que o Coltrane aparece metendo uma bala no imbecil, e ele está junto da Mincy e dos paramédicos, que se preparam para socorrer o Nate o quanto antes. E enquanto isso, a policial algema a Morena. Daí, quando estão prestes a sair do lugar, o Simon se levanta, não só finalizando o Coltrane, como também atingindo a Mincy, e isso acaba permitindo que o babaca escape com o dinheiro, sem contar que ele finaliza os enfermeiros para roubar a ambulância. E essa cena aqui é bizarra, né? Porque como que só 2 policiais foram enviados para lidarem com uma gangue envolvida na finalização de vários agentes? O correto seria colocar pelo menos umas 4 viaturas acompanhando a Mincy e o Coltrane, sem contar que eles sequer verificaram o corpo do Simon, e o cara conseguiu surpreender os agentes que baixaram a sua guarda. Então isso aí foi muita incompetência dos policiais. Mas voltando à história, a Sherry ajuda a Mincy e se prepara para perseguir o seu irmão, coisa que a policial é contra. Porém, ela não tem muito o que fazer a não ser acompanhá-la. E o Roscoe acaba acompanhando as duas também. E em paralelo, vemos o Novaken finalmente acordando e notando que está dentro da ambulância, que é dirigida pelo seu pior inimigo. E ao se soltar das algemas quebrando os próprios dedões, vemos que o Simon está tratando do seu próprio ferimento, enquanto é surpreendido pelo Nate levantando mesmo depois de ter apanhado tanto. E ao tentar acertá-lo com disparos, o babaca acaba deixando a arma cair. Mas para o azar do Novaken, ela está sem munição, o que acaba impedindo de meter um pipoco na cabeça do imbecil. Só que o Nate nota que há um desfibrilador ali, e conforme o Simon tripudia no fato dele e a Sherry não poderem ficar juntos, o engravatado prepara o equipamento e aplica a descarga elétrica em si mesmo. Mas não é à toa, porque o Novaken toca o bandido, fazendo com que os dois sejam eletrificados. Nesse momento, a ambulância acaba capotando, e os dois se preparam para um terceiro round. O problema é que além de estar em melhor forma, o Simon é mais habilidoso que o Novaken, que é espancado pelo babaca, que chega ao ponto de arrebentar o braço do coitado com uma fratura exposta. Assim, o criminoso se prepara para dar um basta nisso, e em paralelo, o grupo da Sherry se aproxima do destino principal, que é o porto, porque o plano do Simon era pegar um barco que os esperava ali. Daí, a Morena se prepara para agir, e a Mincy lhe entrega a arma para que a garota possa vingar o Coltrane, e na sequência, o Roscoe a leva para o hospital. Nessa hora, o Simon se prepara para dar um fim no Novaken, até que a Sherry o surpreende ao acertá-lo com os disparos. E se aproveitando da vantagem, a garota corre para finalizá-lo. O problema é que o seu irmão a contra-ataca e a desarma, e mesmo lutando sujo e fazendo de tudo, a coitada é facilmente superada pelo babaca. Aí, ao ver o seu amor quase sendo finalizado, o Nate injeta adrenalina em si mesmo, e antes que a sua amada seja enforcada até o último suspiro, o Novaken finaliza o Simon enfiando seu osso no queixo do canalha, que finalmente vai dessa para pior. Agora, com a missão cumprida, o coitado acaba caindo de exaustão no chão para descansar, e um tempo depois, o Nate acorda no hospital completamente engessado, e o Roscoe lhe informa que ele teve uma parada cardíaca, queimaduras de 3º grau, vários ossos quebrados, uma hemorragia cerebral e por aí vai. E eu duvido que dessa vez ele não tenha sentido dor, porque a conta disso aí vai ser absurda. Logo em seguida, a Mincy aparece, informando que seu histórico de crimes deveria lhe dar uma pena praticamente perpétua, mas as testemunhas foram generosas, fazendo com que o juiz ofereça um acordo ao Nate, ou seja, a pena dele será 5 meses de prisão domiciliar e 5 anos de liberdade condicional, o que já está de bom tamanho. E antes de sair, a Mincy presenteia o Nate com um desenho feito pela sua filha, que considera o rapaz um herói. Aí um ano se passa, e ele está jogando com o Roscoe, e acontece que agora o cara tem um encontro com a Sherry na prisão, e ele mostra à garota a tatuagem que fez em homenagem a ela. Assim, o Nate finaliza a história contada pelos desenhos no seu corpo, mostrando o herói e a donzela se ajudando. O único problema é que o policial fica atrapalhando a intimidade dos dois, que sequer conseguem terminar a torta que adoram. No fim, quando a Morena volta para sua cela, o Novaken finalmente come um doce inteiro sozinho, o que prova que pela primeira vez em toda sua vida, o Nate Kane está se permitindo viver e experimentar todos os sentimentos e sensações, desde as mais simples até as mais complexas. Fala galera, será que o Nate voltará a assumir o seu alter ego de Novaken? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.